né? Obrigado aí por estarem nos prestigiando. E queria primeiro falar, se assim, vocês não sabem o prazer que é estar aqui hoje, né? Na época que eu estava aqui, né, nessa área, as coisas eram muito diferentes. Não tem, pena que não tem foto de como era aqui o ISEX antigo, né? É muito interessante e o prazer, inclusive, de estar chegando nesse campus aqui e tal, é muito interessante. Então, aproveitem essa época aí, porque é muito legal. Tá? Então, nós vamos falar aqui hoje, né, de como o software se tornou o melhor designer de hardware, né? Um título meio assim, né? Mas o título é assim mesmo, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho, né, do qual que é o objetivo da palestra, o que é a Cadence, né? Do processo tradicional de design de hardware, tá? Como que o crescimento da complexidade mudou esse processo, né? Nós vamos falar um pouquinho como é hoje e da parte de software, né? Como que isso hoje está tão interligado e tão infelizmente, não, infelizmente não, né? Não tem como mais uma coisa andar sem a outra, tá? E a parte de perguntas e respostas no final aí. Então, vamos lá. Bom, primeiro, né? Isso eu já falei um pouquinho aí. O processo de design de hardware, né? Hoje ele ficou tão complexo que não consegue mais ser feito por seres humanos, sozinhos, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de como essas coisas eram aí, mas hoje, né, uma pessoa que se propuser a fazer isso sem o auxílio de software, ele consegue fazer coisas muito simples, né? E se bobear, né, é até difícil de funcionar. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso também. E aqui, né, eu coloquei aqui esse quadradinho, né, só para mostrar muito claro como que hoje, né, os cursos, né, que vocês, a maior parte aí estão fazendo, como que hoje eles estão completamente dentro disso, né? Bom dia a todos aí. Então, vamos lá. Bom, primeiro falar um pouquinho da Cadence. A gente sempre tem que começar essas coisas fazendo um disclaimer, né? Porque tem uma coincidência que existe uma marca de eletrodomésticos que tem o mesmo nome, tá? Não tem absolutamente nada a ver conosco, né? Então, se alguém aqui no final da palestra aqui quiser tirar alguma dúvida sobre algum eletrodoméstico, não é isso que nós fazemos, tá? Então, esse é o primeiro disclaimer. E a Cadence, né, ela atua, né, na área de software computacional. Tá? Ela é uma empresa grande, nós vamos ver daqui a pouco, que tem hoje 26 centros de desenvolvimento no mundo todo, né? O Brasil é um deles, né? E ela é uma empresa hoje já representativa em termos de tamanho, de número de funcionários, 10.500 no mundo, né? E em termos de faturamento, mas o mais legal dela é essa parte da cultura de inovação. Eu trabalhei já em várias empresas e o sucesso e o fracasso delas, para mim, na minha opinião, é sempre baseado na cultura interna dela. Tá? Não adianta, não tem empresa que vai ter sucesso por muito tempo se a cultura interna dela não for a base desse sucesso. Tá? E a Cadence, né, ela recebe prêmios de melhor lugar para se trabalhar, basicamente em todos os países que ela atua. É isso, está tudo ligado com essa questão da cultura interna, né, de como isso é promovido, a inovação é promovida, a diversidade, tá? Nós vamos falar sobre isso também um pouquinho. E aqui só uma visão um pouco geral, né? Nós temos aí centros de desenvolvimento em diversas partes do mundo,
né? Em especial aqui no Brasil, né? Esse primeira bolinha verde ali. Hoje nós estamos com mais de 270 colaboradores, né? E a imensa maioria deles na área de desenvolvimento, na área de engenharia, né? Muito pouca estrutura administrativa, na verdade, desses 270 aí. E isso eu acho que é verdade em todos os países, basicamente, né? O percentual de pessoas envolvidas na área de pesquisa e desenvolvimento é gigantesco, né? Porque essa área precisa disso. Bom, isso aqui é só mostrando, né, que é uma empresa que está crescendo muito, continua crescendo e, se tudo der certo, vai continuar crescendo, baseado em todas essas questões que a gente já falou. Então, isso é a Cadence. Tá? A nossa cultura é baseada em diversidade de todos os tipos. Tá? Diversidade esperamos, né, que a gente cresça sempre em termos de origem das pessoas, de onde elas vieram. Por isso que centros de desenvolvimento em 26 países ajuda nessa questão de diversidade, além das diversidades de gênero, de origem, de opção, de vida. Todas essas diversidades elas contribuem para essa cultura. Tá? Então, isso é crucial para esse sucesso que ela tem tido e esperamos que ela continue a ter. Agora vamos entrar, então, né, na conversa de hoje. Quando eu estava aqui no DCC, né, há muito tempo atrás, era isso aí que acontecia, gente. A gente, assim, o professor, o Antônio Otávio, já aposentou, né? Eu não sei se quase ninguém aqui conhece. Bom, tá bom, tinha um professor, né, que a gente tinha uma matéria que mexia com isso daí. Tá? E nós fizemos as primeiras etapas desse processo, que era você desenhava o seu circuito, desenhava as portinhas dele, né, lá aqui. Né? Você chegava, fazia o seu desenhozinho, o meu end com OR e tal, sua expressão lógica que você vai, do que você quer fazer. Tá? Depois, você fazia isso aqui. Vocês não têm ideia disso aqui, como que isso aqui é difícil, chato, frustrante, é inacreditável, assim, como que isso daí era, né, na época, era a única forma de fazer, e como que isso era sujeito a erros, né? Você tentava montar aqui na protoboard, né, o que você queria fazer, você montava lá os fiozinhos, e a chance de você fazer uma coisa dessa errada, ou então você não enrolou direito um fio naquilo ali. Tá? E no final, isso aqui era um trabalho realmente de herói. Você conseguir fazer que essa plaquinha aqui funcionasse de acordo com o seu desenhozinho. Tá? Depois dessa etapa, né, existia lá, colocava aí, já tinha algum software envolvido, muitas vezes, né, o parceiro de CAD, né, aí você colocava lá, fazia o desenho das trilhas, das portas, e, efetivamente, ia para a fabricação, e todo mundo rezava para funcionar. Tá? Essa, a parte mais importante do processo inteiro, que eu não coloquei aqui, é a reza. Tá? Se você não rezasse muito, não pedisse, contasse com a ajuda aí dos deuses, alguma coisa nisso aqui, com certeza ia dar errado. Tá? E aí você ia descobrir, muito mais tarde, por que não, né? Você ia descobrir que deu errado, mas você não ia saber por quê. Tá? Então, isso aqui, gente, está ali esse nome dos heróis, porque era isso mesmo que era. Tá? Bom, aí o que aconteceu, né? Aconteceu com o que vem acontecendo desde sempre na nossa indústria, né? Isso aqui é o crescimento do número de transistores num microprocessador. Né? Isso aqui, digamos, na minha época, gente, aqui no DCC, era mais ou menos aqui. Tá? Então, aqui. Ó. Tá bom? Só para vocês situarem aí a questão no tempo. E
Isso aqui é uma escala logarítmica, né? Então, está aparecendo aqui que é uma reta, mas aqui é só você olhar os números aqui do lado, que você vai ver que está seguindo a lei de Moore, o número de transistores que você, precisa, que você tem num processador. Tá? E o que isso está causando? Isso causa isso aqui. Né? Então, você, primeiro, as empresas estão usando transistores cada vez menores. De novo, né, na minha época aqui, era 600, então era 200 vezes maior. Os transistores eram 200 vezes maiores do que eles são hoje. E empresas já estão meio que esgotando essa questão. Tá? Isso aqui está chegando no limite do átomo. Então, isso aqui vai, digamos, com a tecnologia atual, isso aqui já não tem muito mais onde ir. E hoje está partindo para designs 3D. Tá? Bom, como que funciona hoje? Né? Então, aqui nós tínhamos aquelas etapas ali. Hoje, funciona assim. Tá? Isso aqui são o ciclo de desenvolvimento de um chip. Tá? E essas setinhas vermelhas aqui estão apontando onde que o software atua. Hoje você faz, como eu disse, né, você não faz nada. Tá? Porque simplesmente você tratar um chip de 1 bilhão de portas, né, é uma coisa que você não vai fazer. Simplesmente, você não vai fazer seu desenhozinho lá com 1 bilhão de portas. Né? Então, hoje, tudo é feito com software. Né? Então, é por isso que nós estamos aqui, digamos assim. Né? É por isso que hoje, na Cadence... não tem a foto aqui, não, né? Mas a Cadence do Brasil, a gente bateu até uma foto lá do número de pessoas que vieram do departamento. Né? É um número já considerável. Né? Não é? Então, o software hoje, ele é, como diz o título aí, marqueteiro da palestra, né? Ele é o melhor designer de hardware que existe. Eu não vou colocar, quase que eu coloquei o único, mas não é o único. Né? Tem gente ali, tem muita gente, trabalho de gente muito inteligente envolvida nisso, mas sem isso aqui eles não fazem nada. Né? Não tem mais condição de fazer nada representativo nesse setor sem isso. Né? Então, essas setinhas vermelhas aí estão na nossa seara, né? Do que vocês fazem. Bom, isso aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, né, no caso aqui da Cadence, todos, isso aqui, a quantidade de softwares diferentes que existem para apoiar esse processo. Tá? Então, não vou aqui ler, né, isso aqui, mas isso aqui foi só para vocês terem uma dimensão de como isso hoje é baseado em software. Então, para todas aquelas etapas que eu coloquei de vermelhinho ali no slide anterior, nós temos hoje, né, um software fazendo isso, às vezes vários softwares em cada setinha daquelas ali que vocês viram. Tá? Bom, e aí, né, vamos lá para a parte bacana. Né? Trabalhar na Cadence é muito bacana. Né? Não só por causa da cultura, mas porque eu voltei a fazer lá coisas que eu não fazia desde que eu saí daqui. Né? Essas discussões de falar de complexidade, ordem de complexidade dos problemas, né, que você precisa de resolver, isso ficou um pouco fora da minha realidade durante algum tempo. E quando eu voltei a ter esse tipo de conversa, sei lá, eu senti uma saudade muito boa desse tipo de discussão. Tá? São coisas que eu adorava quando eu estava aqui e fugiu da minha realidade durante muito tempo. Aí, quando eu voltei a discutir isso, eu achei interessante. E tem a questão, né? A quantidade de dados é absurda. Né? Então, para você realmente processar coisas da ordem de centenas de milhões e bilhões, né? Isso é do dado bruto, do número de transistores, mas pensa aí nas interações que podem acontecer entre esses elementos, aí a quantidade de dados, vocês podem ter uma ideia. E essa lista aqui, que eu coloquei, tá?
são dos tipos, que eu coletei alguns, tá? Dos tipos de problemas que nós resolvemos, né? do que esses softwares que eles usam. Então, gente, quando vocês estão aí fazendo aí a matéria de teoria dos grafos, né? Por exemplo, né? Você não sabe ali, muitas vezes, com certeza, onde que isso vai ser usado, quando que você vai usar isso. Isso é usado muito, 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 muito aqui. Nós temos aqui, por exemplo, ainda tem matéria de compiladores, né? E ainda, mas não é mais o livro do Dragão, não, né? É? Aí, tá vendo? É o mesmo livro que nós usamos, né? Então, apesar de ser uma teoria, né, muito antiga, então isso é usado o tempo todo. O tempo todo. Então, lá na Cadence, né, aqui na Cadence do Brasil, nós temos aqui uma equipe grande que está trabalhando com isso daqui. Tá? Então, também, de novo, né, quem está fazendo a matéria, eu já fiz a matéria de compiladores, não sabe quando que se eu usar isso na vida, vai usar. Tá? E usar, por exemplo, nesse tipo de contexto. Mas aqui tem outras coisas muito legais, né? Por exemplo, a parte de geometria computacional, né? Aí fica um pouco mais fácil de vocês pensarem, né, para desenhar uma coisa dessa complexidade, para colocar tudo no lugar, tudo conectado, quanto dessa parte de geometria computacional pode estar envolvida e vai estar envolvida nesse tipo de coisa. Coisas surpreendentes, né? Por exemplo, essa parte de SAT, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais delas, vamos andar, tá? Mas isso aqui é só para uma lista não exaustiva, tá? De tudo que eu coletei lá rapidamente, de algoritmos e problemas, né, que vocês estudam, estão estudando, vão estudar, né, e que nós aplicamos no dia a dia. Nós precisamos de soluções para esses problemas, às vezes heurísticas, né, por causa dessas questões aqui. Né? Então, às vezes, nós vamos aplicar heurísticas, mas para resolver esse tipo de problema, para conseguir fazer um chip que funcione. Tá? Não é uma coisa fácil. Então, aqui estou citando, né, compiladores, por exemplo, o primeiro que eu coloquei na lista, né, foi aí um caso interessante, quando eu estava, acho que fazendo mestrado, Clarindo aposentou também. Né, então, um professor aqui do DCC. Ele apresentou para a gente uma linguagem que chamava Bela, se eu não me engano. Tá? Era Behavioral Language. Era basicamente fazer isso aqui. Tá? Hoje, as linguagens que são de mercado, né, Verilog, VHDL, essas coisas, elas fazem, de certa forma, o que essa linguagem dele fazia na época. Né? Então, ele trouxe um computadorzinho e a gente fazia isso. Você escrevia numa linguagem de alto nível o que o seu chip devia fazer e ele tinha um compilador que gerava um FPGA para aquilo, né? Uma forma de implementação do chip, né? Que funcionava, era legal. Nosso trabalho prático foi fazer um controle de elevador, uma coisa parecida, um chip para controlar elevador. Né? E foi feito nisso. Eles escreviam uma linguagem, né, parecida com uma linguagem normal de desenvolvimento, e o compilador gerava isso aqui, gerava o design, o circuito, com base naquilo. Tá? Essa parte de SAT, né, então, eu acho que uma boa parte sabe, né, que você, por exemplo, procurar uma solução para uma expressão booleana, para determinar se ela tem solução ou não. Isso daqui pode parecer meio viagem, né, mas hoje, né, um dos produtos que nós trabalhamos, ele usa isso daqui para garantir que o seu chip funcione. Tá? Então, você tem ali o seu design, ele é traduzido, ele e as propriedades que ele deve atender, eles são traduzidos para um problema desse, e ao buscar, ao encontrar uma solução para esse problema, nós vamos saber se o seu chip, se o seu design tem um bug ou não. Tá? Se ele vai entregar aquela funcionalidade que você escreveu ou não.
tem muita matemática por trás, a matemática booleana, né, lógica booleana, tem todos os problemas que vocês enfrentam aí, de termos de heurística para resolver isso e tal. Tá? Então, tudo envolvido nisso aqui. Tem também SMT Solvers, eu acho que teve até uma palestra aqui dentro desse CWIC, né, falando disso, né, que é uma extensão desse problema, né, que nós usamos lá na parte de quando é mais físico, né, no design mais físico, tem parte daqueles softwares que tem esse tipo de problema envolvido para você conseguir saber se você tem chance disso aqui ter algum problema, detectar algum problema já aí quando o seu design já está se aproximando do momento final dele, já deixou essa parte lógica e entrou nessa parte física. Tá. Ô, gente, o pessoal que chegou depois, eu estou falando de costas para vocês aí, o Guilherme, então, ele tinha até me falado para eu fazer isso aqui de vez em quando, né? Vocês desculpem, quando eu comecei não tinha ninguém aqui. Então, não foi falta de educação minha, não, tá? Então, vou falar um pouquinho para cá agora. Né? Então, mais problemas. Né? Você determinar, por exemplo, que uma máquina de estado finito, ela atende uma especificação. Gente, fazer máquina de estado finito, né? Lógico, quer dizer, lógico não, provavelmente vocês já fizeram aí na vida, é uma coisa muito legal, mas agora ela funciona. Né? Esse tipo de problema não é fácil de responder. Tá? Ela atende, por exemplo, ela não tem deadlock, né? Ela não tem estados. Né? Quando você faz uma máquina de 3 estados, 4 estados, algumas transições lá, é fácil você até tentar verificar ela na mão. Agora, se você tem uma máquina com 100 mil estados, 100 mil, como é que você vai verificar se ela não vai travar uma hora e nunca sair daquilo ali? Tá? Teoria de grafos. Isso aqui, quase todos os problemas, né, que a gente vê aí nesse tipo de curso são usados em algum ponto ali do processo. E ou então em muitos pontos. Né? Um dos produtos que eu mexo mais diretamente hoje tem vários problemas. Nós mapeamos, né, o design, fazemos uma abstração do circuito em termos de um grafo e aplicamos muitos daqueles algoritmos que vocês aprendem aí no curso, né, porque eles precisam ser resolvidos. Né, se a planaridade, esse tipo de coisa. Tá? Então, aqueles problemas eles são da vida real, tá? E são usados o tempo todo por nós. Aqui, outras coisas, né? Resolvedores numéricos. Então, aqui, do lado de cada um desses problemas, eu coloquei algumas etapas que eles são aplicados aqui, mas, de novo, não é exaustivo. Tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, essa parte de gráfico, eu coloquei aqui 2 etapas, mas elas, quase todos aqueles softwares ali têm algum pedaço de teoria dos grafos que estão ali envolvidos, né, nessa solução. Matriz, então, né, a parte de como essas matrizes, de novo, né, tudo que a gente está falando de coisas gigantescas, né, um número de uma matriz, sei lá, 300 mil por 300 mil, ou 1 milhão por 1 milhão, sei lá. Então, a gente está falando de coisas muito, muito, muito grandes que precisam ser resolvidas eficientemente. Então, todas essas discussões, né, daquelas aulas que alguns gostam, alguns não gostam tanto, né, tudo isso está envolvido nessa solução desses problemas. Tá? Porque elas faz parte do nosso dia a dia. Aqui também eu já citei geometria computacional, né? De novo, como eu falei, é mais fácil de ver isso sendo usado no desenho de um chip, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe como que um chip na realidade né? As camadas como que ele vai chegar naquilo ali. Mas basicamente é isso, tá? Então a ideia daqui, como eu falei, era mostrar para vocês como que a nossa realidade, do que a gente faz hoje, me lembra muito, muito, muito a minha realidade quando eu estava aqui. Tá? O tipo de discussão, o tipo de preocupação,
né? Ela lembra alguns trabalhos práticos, né? Só rapidinho, essa parte de... Né? Tem um trabalho que o Zé Monteiro, que também já aposentou, né, deu para a gente, que era um trabalho no primeiro período, era um trabalho de roteador, que ele chamava, tá? Que era você conseguir ligar pinos. Eu nem lembro como é que era a especificação do trabalho, não, mas até hoje, na nossa turma, né, ainda é motivo de piada esse trabalho, porque deu muito trabalho. Para a gente foi muito difícil de fazer, era no primeiro período. Gente, as coisas, o pessoal não tinha dó da gente, não. Tá? Se hoje os professores têm dó de vocês no primeiro período, na época não tinha, não. Mas acho que não deve ter mudado muito, não. Né? É um período de sofrimento mesmo, mas é um sofrimento que engrandece, gente. Mas aí, só falando assim, aí eu sempre que eu vejo isso aqui, eu lembro desse trabalho, porque até hoje, quando a gente encontra, tem uns colegas nossos que fazem piada com esse trabalho prático. Mas então é isso, tá? É tudo que vocês fazem hoje, que vocês estão estudando, está completamente inserido na realidade de desenvolvimento de hardware hoje, tá? Então, não são áreas diferentes, não são áreas... Quando eu estava aqui, eu ainda pensava assim, o que eu vou fazer na vida, se eu vou mexer com hardware, eu vou mexer com software. E hoje eu descobri que a diferença quase não existe mais. Tá? Não tem como uma coisa viver sem a outra mais há muito tempo. Tá? Então, vamos lá. Perguntas e respostas, caso tenhamos aí. Estamos no tempo aí, né? Estamos sim. Ricardo, tem uma pergunta aqui do Augusto, que é: a solução de problemas para a construção de compiladores utilizam IA? Quais os modelos mais frequentes? IAC? IA, inteligência artificial. Não, IA. Tá. Bom, para a parte de compiladores, para gerar, não tenho certeza. Tá? Hoje, a parte de inteligência artificial, machine learning e tal, hoje ela está sendo usada em todos os produtos da Cadence, de uma forma ou de outra. Essa parte de gerar, por exemplo, um design, né, a partir de uma linguagem de alto nível, não tenho certeza se nós estamos aplicando lá, não. Eu não sei se das pessoas que estão aqui da lado da Cadence, se alguém pode me ajudar. Acho que está desligado. Eu gostei bastante da apresentação e gostaria de saber, os slides serão disponibilizados em algum lugar? Bom, eu não tenho resposta para isso. Eu acho que... Eu não sei se faz parte do DCCUI que isso está sendo feito. Não sei. Você sabe? Bom, eu vou olhar lá. Não tem nada aí que é confidencial da Cadence, né? Então, eu acho que não tem problema, não. Muito obrigado. Bom dia, você tinha citado sobre a parte de solver SAT, esse tipo de coisa. Nas universidades ao redor do mundo tem competição nesse tipo de solver, né? E vocês da Cadence ficam de olho, né, nesse tipo de trabalho? Sim. Né? Essa parte, por exemplo, por coincidência, né, o escritório aqui do Brasil tem uma equipe grande que está envolvida, né, num produto que usa isso como base. Tá? Então, a gente chama de engine, né, como motor de solução desse tipo de problema. Tem vários motores lá, né, que alguns são melhores que outros para determinadas situações, mas é uma área que está sempre sendo desenvolvida com novos, por exemplo, propostas de motores de solução de SAT que vão ser mais aplicáveis, inclusive a novas realidades, né? Chips, por exemplo, de inteligência artificial, né? Que hoje tem chips para isso, né? Para fazer essas coisas. Então, muito possivelmente os motores de SAT para esse tipo de chip podem ser diferentes e precisam ser melhores e podem estar nascendo aí os melhores agora. Oi, sobre o SAT Competition, a gente participa como ouvinte só. A gente não publica nossos algoritmos lá, nossos algoritmos têm propriedade intelectual e o que a gente faz todo ano, a gente dá uma analisada do que tem lá e compara com os nossos engines. E frequentemente a gente ganha dos engines que tem lá.
É claro que lá no SAT Competition, o SAT é uma linguagem genérica, então é uma aplicação genérica. A gente pega os algoritmos que foram usados para verificação de circuito eletrônico, mas tem outras aplicações industriais que a gente não compara muito. Tá? Quando a gente observa, por exemplo, o mercado financeiro, a gente tem mineração de Bitcoin, tem trade de alta frequência. Hoje já tem compiladores específicos para essas funções, dado o retorno financeiro e a velocidade, a importância da velocidade de processamento dentro disso? Não sei se tem compiladores. Você perguntou compiladores, né? Bom, eu acredito que não, tá? Que você não precisa de um compilador específico para isso, né? Para essa aplicação. O compilador, em geral, né? Ele, como todos eles, né? Ele vai traduzir lá o que você escreveu nessas linguagens de descrição de comportamento de hardware, né? Que eu citei duas ali, para um formato de portas que efetivamente vão virar um chip no futuro. Então, eu acho que essa questão específica vai estar muito mais na descrição que você fez nessa linguagem de alto nível, que hoje, inclusive, já estão começando a fazer até em C, né? Então, você descreve o seu hardware em C, ou nessas outras ali, e o compilador vai cuidar para que isso vire uma coisa que um dia pode ser feita num chip. Então, eu acho que essa parte vai estar mais nessa descrição de alto nível do que efetivamente no que o compilador vai fazer para transformar isso em portas depois. Eu vou interpretar a pergunta de uma forma diferente. Todas essas empresas que fabricam hardware especificamente para mercado de mineração, Bitcoin e outros similares, todas elas são clientes Cadence. Então, todos esses métodos aí são usados no desenvolvimento do hardware dessas empresas. E, muito mais especificamente, a gente desenvolve também o que a gente chama de fabless, de hardware que não tem fabricação. A gente vende o código do hardware. A gente desenvolve um processador específico que chama Tensilica. Ele tem várias famílias dentro desse processador. E uma delas especificamente é utilizada para machine learning, mineração, porque ele tem características, capabilities que são específicas para que usam multiplicação de matriz, resolução de fatoração e outras coisas. Então, sim, a gente apoia, na verdade, a gente apoia a indústria que faz específico para esse tipo de aplicação. Tá? Agora, quanto aos compiladores, igual o Ricardo explicou, são coisas muito internas, não é necessariamente o que a gente faz. Uma coisa que eu não falei, né, gente? Alguns de vocês podem nunca ter ouvido falar da Cadence, né, até chegar aqui nessa apresentação hoje, mas se você está aí com um notebook, um celular no bolso, né, você está usando produtos que foram desenvolvidos com esses softwares ali que vocês viram nessa lista, né? Então, não é uma empresa que hoje, a não ser que a gente também tem software que ajuda no projeto de Fórmula 1, né? Então, tem lá o nosso nome num carro de Fórmula 1, a não ser nesse tipo de coisa, vocês podem não ter visto esse nome, mas vocês estão usando coisas que foram feitas com esses softwares aí. É isso, pessoal. Vamos agradecer ao Ricardo pela palestra.